Parceria Star Trek apresenta Jornada nas Estrelas, o filme. Star Trek 1 Jornada nas Estrelas, o filme. Jornada nas Estrelas, o filme. O filme é de 1979. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o momento histórico. O que aconteceu em 79, né? Aí, ó. Esse é o primeiro longa-metragem do filme, da série, né? Esse é o primeiro longa-metragem da série Star Trek. 6 anos depois da versão animada. 6 anos depois da versão animada e 10 anos depois da versão clássica, certo? O homem já tinha pisado na Lua. Mas veja, a série clássica foi feita antes do homem pisar na Lua. Então, a série clássica foi feita com todo mundo torcendo o nariz, falando, ah, meu, que bobagem, que boboseira, que besteira, blá, blá, blá. Meu, era os anos 60, tinha o Gene Roddenberry olhando pra frente, mas tinha uma galera que falava, meu, isso é loucura, meu, não faz sentido. O pessoal preferia assistir I Love Lucy, né, comédia, qualquer coisa assim, do que Star Trek. Não pegou. A série nos Estados Unidos não pegou tão forte na época do lançamento dele. Mas, depois que o homem pisa na Lua, que faz todo aquele sucesso, que Odisseia no espaço é lançado, Star Wars é lançado, pá, começa a criar um burburinho, fala, mano, o que mais tem de espaço? Ah, a gente tem aquela série lá. Eles começaram a reprisar a série Star Trek, começou a virar uma onda de sucesso. A série foi exportada para outros países, e aí a gente vai fazer um resuminho aqui sobre o enredo desse filme. No comecinho do filme, primeira cena, aparece lá os cruzadores Klingons, né, encontrando uma nuvem lá estranha, e eles vão tentar, né, o jeito Klingon de abordar as coisas estranhas. Como que é o jeito Klingon de abordar as coisas estranhas? Não é perguntando. Primeiro ele atira. Ele foi lá e mandou um míssil lá, né, um torpedo. Mandou um torpedo para dentro da nuvem. Ele mandou um torpedo para dentro da nuvem e a nuvem retorna uma onda desintegradora em cima do Klingon, e o Klingon desaparece. Entende? Então aí ele fala, pô, isso aí tá perigoso, não sei mexer nesse negócio. Só que aí não deu tempo nem deles avisarem nada. A única coisa que aconteceu foi que eles conseguiram ainda mandar um sinal pro espaço, informando que eles estavam sendo atacados. E nessa, uma base da Federação recebeu esse vídeo, da nave Klingon sendo atacada, e acaba informando a turma lá da Terra, dizendo, ó, temos um problema aí, porque tem uma nuvem indo em direção à Terra. Uma nuvem que a gente não sabe o que é, não sabe o que tem nessa nuvem, mas sabe que tem um perigo aí, porque ela ataca. Porque já matou já destruiu 3 cruzadores Klingon, né? E aí eles, com esse medo, falam, meu, vamos ver o que dá pra fazer. Beleza. Aí, beleza, a Enterprise, lembrando, a Enterprise nesse momento não é o Capitão Kirk que toma conta da nave. O Capitão Kirk nesse momento já não é mais capitão, agora ele é almirante. Almirante Kirk tá descansando em casa, tá de boa. Mas ele foi escalado para assumir a Enterprise naquele momento, porque é um caso de super sigilo, porque você não pode falar essas coisas, né? Você não pode chegar na imprensa agora e falar, olha, tem uma nuvem chegando aqui e ela vai destruir tudo. Não, que isso vai causar um pânico danado, né? O Dr. McCoy estava pensando em se aposentar, né? Mas não deu. O Spock, no começo do filme, ele tá lá fazendo os seus rituais lá em Vulcano, né? E ele aparentemente iria ficar por lá, né? Ele estava fazendo aquele Kalinar, né? O Spock, como Vulcano. Só que lembra que o Spock não é 100% Vulcano. O Spock tem um pai Vulcano e mãe terráquea. Então ele tem ele tem mais sensações ali. O Spock, os Vulcanos também têm sensações, mas eles sabem controlá-las e escondê-las. Já no caso, depois de um certo tempo, todo Vulcano consegue fazer um ritual chamado Kalinar, que elimina todas as emoções. Todas as emoções. E aí ele estava fazendo esse Kalinar para acabar com todas as emoções dele lá. Só que durante o processo ele meio que sente uma entidade. Ele sente uma entidade e fala, não vou poder fazer isso não. Parei, não vou fazer isso não. Não vou fazer o Kalinar não, vou atender esse chamado. Só que aí veja, o Kirk tá indo em direção lá para tentar encontrar essa forma alienígena. Enquanto eles estão indo, eles encontram a nave do Vulcano, né, do Spock, e eles pegam o Spock e vai junto também. Ou seja, ninguém estava reunido naquele momento, mas acabou que todo mundo se reuniu ali para ir embora, para ver o que estava acontecendo nessa forma alienígena. E só a Enterprise
que estava naquele quadrante, que seria capaz de poder combater esse cara. Olha só que doideira, né? A forma alienígena conseguiu se comunicar com a nave. Aí a gente vai falar aqui como é que eles se comunicavam com a nave. E aí tinha lá, né? Eles tinham um nome que eles chamavam de Vigear. E tem mais um detalhe, esse Vigear é muito poderoso, a gente descobre que é ele que está dominando essa nuvem, né? E aí a gente descobre também que esse Vigear está querendo conhecer o Criador, por isso que ele está indo em direção à Terra. Tem aqui a foto, por exemplo, onde tem a presença dos personagens e do diretor também, né? Temos aqui, ó, Leonard Nimoy interpretando Spock. Temos o William Shatner interpretando o Capitão Kirk, no caso aqui, Almirante Kirk. Temos ali o Dr. McCoy, que é interpretado por DeForest Kelley. E temos ali o Gene Roddenberry, que é o roteirista original. E também o diretor Robert Wise. Se liga, olha só, esses caras não economizaram pra fazer esse filme, cara. Não economizaram pra fazer esse filme. Tem gente que vai falar mal desse filme, vai falar, pô, mas esse filme é muito paradão, pá. O Robert Wise, ele é um cara muito importante do cinema, cara. Ele é um cara que, pô, se liga, o cara ele nasceu em 1914, faleceu em 2005, mas, meu, ele foi vencedor de Oscar de melhor filme e direção de 2 grandes clássicos, A Noviça Rebelde, de 1966, e Amor, Sublime Amor, de 1962. Então se liga, em 1962 ele já tinha ganhado 2 Oscars, de melhor filme e melhor direção, por Amor, Sublime Amor, e ganhou também mais 2 Oscars em 1966 em A Noviça Rebelde. Então eles resolveram pegar um filme, um diretor que já tem 4 Oscars na bagagem para fazer o primeiro filme de Star Trek. Né? Os primeiros a aparecerem no filme são os Cruzadores Klingon, onde eles então recebem, eles encontram eles são os primeiros a encontrarem a nuvem. Até então também a gente não conhecia muito bem o que acontecia dentro das naves do Klingon, porque a gente não via as naves Klingon, né? Pelo menos não internamente, né? E agora aqui a gente tem no filme, é a primeira vez que a gente vê as naves Klingon por dentro, né? Você vê, né, um ambiente mais avermelhado, mais estranhão, mais obscuro, tal, e lá eles falando a linguagem Klingon, evidentemente, beleza? É interessante que você pode ver que os efeitos especiais no filme foram muito melhores do que se conhecia nos episódios da série clássica. E aqui então a gente vê o engenheiro Scott, que ainda toma conta da nave Enterprise e está recepcionando o Capitão Kirk. Detalhe, essa é a parte do filme que normalmente o pessoal reclama um pouco, porque esse filme ele vem com aquela tendência do 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é bastante contemplativo e tem muita parte sem falar nada, só a trilha sonora rolando. É bem legal, mas cara, leva cerca de 20 minutos para ocorrer a cena toda, entende? É muito tempo, né? Dele sair da base da Terra e até uma base próxima da Enterprise e da Enterprise e dessa base ir até a Enterprise. Porque lá eles vão com essa nave auxiliar. Aliás, uma nave auxiliar interessante, porque até então, na série, você não via naves auxiliares chegando na Enterprise. Essa era uma curiosidade que a gente sempre teve. Pela série clássica, sempre parecia que tudo estava acontecendo dentro de uma sala. Mas a nave Enterprise é enorme e a gente consegue perceber a magnitude dessa nave no filme. Depois, o próprio Capitão Kirk, no caso, o Almirante Kirk, encontra com o Will Decker, e que é o atual capitão, e aí começa então aquela discussão do etarismo, né? Porque quando a experiência do mais velho se junta com a força de vontade e a curiosidade do mais novo, você cria um grande time aí, e é isso que aconteceu aqui. E aqui detalhe, né? Aqui vai mostrar o teletransporte, mas cara, é o seguinte, na série clássica a gente sabe que o teletransporte nem sempre dava muito certo. Às vezes o teletransporte levava uns intrusos para dentro da nave, né? Enfim, dava alguns probleminhas, levava ele para outros universos, né? Que não era bem aquilo que você queria. Mas nunca tinha dado um problema que deu aqui no filme, cara. Esse filme ele mostrou um problema no teletransporte que deu até medo, né? Quem tá assistindo o filme fala, meu, para ter um futuro desse dá até medo de usar. É a primeira vez que acontece, por exemplo, uma morte dentro do teletransporte. Até então o teletransporte ele fazia apenas né, ele transportava as pessoas de um ponto até outro, mas como aqui a nave estava passando por reformas e aí não deu tempo de deixar essa reforma pronta para o teletransporte e aconteceu uma morte, cara. Foi realmente um negócio pesado. Então isso aqui mostra, agora eu fico pensando o seguinte, quem estava conhecendo agora a série conheceu um teletransporte com problema. A gente que assiste a série desde o começo
começo, nunca tinha visto esse tipo de problema acontecer. Imaginava que isso não fosse possível acontecer. Mas no filme mostra que também é possível que dê problema. E olha só que interessante. Aqui a gente vê a Janice Rand voltando para a série. Ela participou apenas da primeira temporada da série clássica. Só da primeira temporada da série clássica. E aqui, só que lá ela era governança, tomava conta de um monte de coisa ali. Só que, só os primeiros episódios da primeira temporada ela aparece. E aí ela não participa da segunda temporada, não participa da terceira, não participa de quase nada. Aí ela aparece de novo aqui no filme, né? Agora tomando conta do teletransporte. E ela vê essa cena da morte acontecendo ali, porque eles estão ainda arrumando tudo. E é uma cena rápida, ela quase não fala nada, né? É uma cena bem rápida, mas foi uma cena que homenageia a Janice Rand, que participou realmente dos primeiros episódios da série, né? Muito bem, e como uma forma de apresentar os personagens da série para quem não conhece e também para quem conhece, então o filme ele passa por todos os grandes personagens que tiveram no comando, né, na ponte de comando da Enterprise. Então tá aqui a Tenente Uhura, né, ela segue nas comunicações, nas telecomunicações. Você que está acompanhando o Strange New Worlds, você já viu que ela realmente é especialista em línguas, né? Muito legal isso aí. Aí você vai ver o Chekhov, que também tem grande participação. O Chekhov é um personagem que entra a partir da segunda temporada, né? A partir da segunda temporada ele aparece, e aqui no filme ele tá tomando conta dos fototorpedos também, né? Aí você vai ver o Sulu continua também na navegação, né? E aí, ou seja, aí mostra praticamente todo mundo. E aí tem também a enfermeira Sheppel. A enfermeira Sheppel, que na série era enfermeira, aqui no filme ela já é a médica, né, a médica principal da nave. Só que o Dr. McCoy ele foi chamado pelo Capitão Kirk para sair das férias e ir trabalhar com ele, né? Mas, ou seja, a nave agora está com dois médicos, né? O Spock chega logo depois, pega carona na nave e assim todo mundo da série clássica é apresentado. Aí entrou mais 2 personagens nesse filme, né? Personagens novos para o filme, que é o Capitão Will Decker e a Tenente Lia. Eles já se conheciam antes do filme, né? A gente não conhecia esses 2 personagens, não sabia da história deles nem nada, eles foram apresentados para o filme. Agora o Almirante Kirk tem que avisar a galera, né, sobre a missão, mas nessa hora que ele reúne todo mundo ali para falar sobre a missão, a gente consegue descobrir novos alienígenas trabalhando na nave Enterprise, porque até então, né, durante a série inteira, a gente só via realmente, né, o Spock. Aqui tem um alienígena que a gente não conseguiu identificar qual que é a espécie, né? Mas tem um alienígena aqui também nesse grupo que eu, né, tento identificar aí, tem um Andoriano, né? Olha ali o Andoriano. O Andoriano é aquele cara que tem uma pele mais azulada, e ele tem 2 antenas, né? E você já viu esse Andoriano aqui na Academia Star Trek quando a gente falou sobre o engenheiro-chefe da nave estelar Enterprise na época do Capitão Pike no Strange New World. É esse aí, ó, o Andoriano, engenheiro-chefe Hammer, exatamente. Que quando passou lá no Strange New Worlds, eu até achei estranho. Falei, cara, mas pô, não sabia que tinha outro alienígena na nave, né? E já tinha, então. E aí mostra nesse filme, no longa-metragem, mostra que realmente já tinha Andoriano trabalhando para a Federação dentro das naves da Federação. E é isso aí. Chegou um determinado momento em que a nave, eles entram numa parte ali da nuvem, onde a nuvem faz faz um contato de energia muito forte e faz com que um feixe de energia entre na cabine de comando e simplesmente sequestre, faz a abdução, né, de um tripulante. Ele escolheu a Ilia. Ela foi então sequestrada, ela foi abduzida e ela volta para a nave depois com um implante. Cara, presta atenção nesse negócio. Isso aqui é importante. Mano, se liga no implante que tem no pescoço da Ilia. A Ilia tem um implante no pescoço, um implante vermelho, e que agora a voz dela tá meio robotizada por conta disso. É que essa aí que eles trouxeram não é bem a Ilia, ela é um clone criado a partir dos dados da Ilia, dos dados genéticos que eles roubaram dela naquele momento. Ou seja, a Ilia de real morreu, essa aí é uma cópia feita geneticamente, né, com material genético e com partes da memória,
da Ilia também. Só que eles já chegam dizendo, cara, olha, a gente precisa saber um pouco de vocês, a gente precisa saber um pouco dessa unidade de carbono que toma conta dessa nave Enterprise. Por que tem tanta unidade de carbono nessa Enterprise? Por que vocês estão infestando a Enterprise? Se liga, essa Ilia, que na verdade essa máquina, acha que as unidades de carbono, que somos nós, humanos, estamos infestando, contaminando a Enterprise. Porque a Enterprise é como ela. A Enterprise é uma máquina. E como a Enterprise é uma máquina, ele acha que a máquina não deveria se submeter aos humanos. Olha que louco, cara. Ou seja, ela até diz que ela vai apenas entender o porquê que tem tanto unidade de carbono dentro da Enterprise. E depois que ela descobrir por que tem tanta unidade de carbono na Enterprise, ela vai assimilar toda a unidade de carbono para virar combustível para a Enterprise. Se liga o que ela está falando. Ela está falando em virar combustível da Enterprise, assimilar material orgânico, né? Olha só o que ela está falando. Ela está parecendo que está falando igual alguns robôs que nós já conhecemos, né? Tipo os Borgs, né? Olha que interessante. Será que a ideia dos Borgs já estava na cabeça do roteirista nesse período? Isso é interessante, hein? Dá para se pensar nisso aí. E detalhe, hein? Detalhe, uma coisa importante. Quando a nave Enterprise estava só de motor de impulso, sem a força nenhuma, eles vão para dentro da estrutura e segue, bicho. Até uma parte lá onde eles não conseguiam passar. Aí nessa que eles ficaram lá parados, aí o Spock pensa, mano, não tem como resistir. Cara, olha essa frase. Resistir é inútil. O Spock falou, resistir é inútil. Cara, isso é interessante, porque essa frase, resistir é inútil, é uma frase usada muitas vezes naquela parte dos Borgs, quando eles encontram os Borgs. Porque os Borgs, o que são os Borgs? A gente falou um pouquinho dos Borgs, mas os Borgs são máquinas que usam partes orgânicas, entende? Eles se alimentam de partes orgânicas para se manter vivo, mas eles são uma unidade, né? A gente pode chamar são unidade. Tem vários indivíduos, mas nenhum indivíduo pensa separadamente. Eles sempre pensam como uma unidade. Então, se tiver alguma coisa acontecendo com um Borg, por exemplo, se um Borg que está pegando fogo e ele vai se desintegrar, mas não vai fazer mal para o grupo, então o Borg nem sente dor, nem se preocupa, nem quer se livrar, ele se mata e tá tudo certo. Só que quando faz parte de ajudar o grupo, eles se juntam e eles são muito fortes, eles assimilam demais os golpes, né? O problema dos Borgs, principalmente, é que se você, por exemplo, se der um tiro que mata um Borg, o próximo tiro que você der, você não consegue matar mais, porque ele já consegue entender como neutralizar aquele tiro e ele já tem força suficiente para não morrer mais. Então é um negócio muito difícil mesmo. Depois de um tempo, eles conseguem negociar com a Ilia, pede para eles, deixa eu falar com o seu chefe, o seu líder. Eu preciso falar com o seu líder porque aí eu consigo entender o que ele está procurando. Entende? Porque tá difícil. Você está falando que ele tem que encontrar o criador, mas quem é o criador? Eu não sei quem é o criador. Deixa eu falar direto com ele. Aí a Ilia entendeu, né, o robô, a sonda, né, entendeu que realmente era plausível essa exigência. E eles saem então da Enterprise, e aí é interessante essa cena, porque pega uma cena, cara, mostra o tamanho que é a Enterprise, cara. Né? Não dava pra ver a dimensão disso, a dimensão da Enterprise. É muito grande. Depois eles descobrem, cara, que Viger, V-G-E-R, eram as letras que estavam visíveis na etiqueta que eles tinham dessa estrutura. Viger era então uma das Voyagers. E é como se, tipo, aqui, veja, eles estão aqui 300 anos na frente. É como se uma dessas naves Voyagers que a gente mandou lá nos anos 70, a gente enviou várias, né? E vem enviando alguns telescópios, sondas aí para mapear o espaço. Mas uma delas se perdeu, foi embora. E nessa foi embora, passou alguns anos, foi encontrado por uma civilização de máquinas. Se liga, foi encontrado por uma civilização de máquinas, onde chegou lá, eles encontraram a máquina. Ao tentar ajudar essa máquina, que é a nave Voyager, né, a sonda Voyager, eles falaram, nós vamos mandar você de volta para o seu criador. Aí pegou lá a rota que ele fez e mandou de volta, só que mandou de volta com uma estrutura super poderosa
que nada iria impedir aquele negócio de cumprir o objetivo dele, que era conhecer o criador dele. Mas, meu, e aí é que tá. Ou seja, o criador dessa Vidir era o criador da Voyager, era o ser humano. E que certamente o criador mesmo já tinha morrido. Mas a raça humana tava lá ainda, certo? Então, o que acontece? Nessa hora, bicho, é uma parte muito chocante, muito boa. Só que detalhe, o filme ele é muito contemplativo. A galera fala um pouco mal desse filme, porque ele é contemplativo tanto quanto é o 2001, Um Odisseia no Espaço, que é um super filme do Stanley Kubrick, que é um filme bom pra caramba, só que a galera acha muito contemplativo, muito parado, pô, 2 horas ali que podia ser reduzido em meia hora. Esse filme também tem muita parte que é contemplativa mesmo, com uma boa trilha sonora. Então a máquina estava em busca do criador, e quem é o criador? O próprio Terráqueo. Só que aí é que tá. Ele agora quer fazer uma coisa interessante. Ele quer tocar o seu criador. Imagina você tocar o seu criador. Imagina você tocar a Deus. Nesse caso, Deus, ou seja, o criador da máquina, somos nós. Se liga no negócio, olha a viagem do negócio. E aí, como é que ele quer tocar o criador? Ele quer então fazer com que exista uma simbiose, uma junção de 2 seres. Um ser humano, orgânico, né? Unidades de carbono, segundo ele, com um ser cibernético, máquina, né? E essa estrutura permite isso. E aí, pronto, teve que ter um voluntário pro rolê. Aí foi onde chamou o capitão da nave, não o capitão Kirk, lembra que o Kirk agora é o almirante Kirk? Mas lembra que o primeiro, que o capitão da nave, quando o Kirk entra na Enterprise dessa missão, o capitão é o Will Decker. Então o Will Decker fala, não, peraí, eu vou assumir essa aí, deixa que eu vou ser essa unidade que vai fazer a simbiose e vai trazer o DNA humano para junto do que se pode chamar de DNA da máquina, e assim a máquina vai poder estudar tudo que seja possível da estrutura humana, da unidade de carbono da Terra. Olha isso, cara. Se liga nisso. Só que, meu, é claro, além dele, então ele se junta. A Ilia já era uma sonda criada com o material orgânico da Ilia mesmo, que foi abduzida morta, mas usaram o material orgânico, então já estava mais ou menos estudando ela, mas ele precisava de alguém vivo, indo de boa vontade, e aconteceu que o Will Decker aceitou essa missão e tá lá. E aí o que acontece? Ele chegou, então existe essa simbiose. E nesse momento, se você é fã também de Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, você vai lembrar muito da turma dos Borgs, onde os Borgs então são máquinas que usam material orgânico para se assimilar, para aumentar de tamanho, para chegar a ter novos componentes, né, para sua unidade crescer. Eu acredito, posso estar enganado, mas eu acho que a ideia dos Borgs já estava sendo feita nesse momento do roteiro, né? Interessante isso, né? Então ocorre uma simbiose entre humano e máquina. E no próximo capítulo de Academia Star Trek, A Ira de Khan, o segundo filme.